Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você nessa hora algo que Deus tem trazido ao meu coração e eu tenho certeza nessa conexão e nesse entendimento do meu coração com o seu que trará de verdade alguns esclarecimentos assim como Deus tem trazido ao meu coração. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 13, 14, 15 e 16, que diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu tenho tido algumas experiências nas minhas andanças com pessoas que ainda não creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, e também com pessoas que já tiveram alguma experiência com Cristo, com a igreja, e que pelos motivos delas se desviaram dos caminhos do Senhor. E eu estava lendo esse texto aqui, e é lógico que é um texto muito conhecido por muitas pessoas, e a gente não quer falar apenas do cristão, do evangélico, enfim, mas que muitas pessoas conhecem. Mas o que é interessante é que esse texto, ele precisa saltar aos nossos olhos e nos trazer sabedoria e alguns questionamentos para a nossa própria vida, tais como: eu realmente estou sendo essa luz do mundo como Jesus espera que eu seja? Eu estou sendo o sal que Jesus espera que verdadeiramente eu seja? E é interessante quando Jesus fala da luz, é que a luz ela traz esclarecimento, a luz traz entendimento e o sal traz sabor. Então, o que eu tenho observado nesse tempo é que nós temos deixado o Evangelho de lado e falado das coisas que nós temos tido como entendimento, simplesmente intelectual. E eu gosto de fazer uma diferença muito grande entre intelectualidade e sabedoria. É muito bom que tenhamos intelectualidade, é muito bom que nós tenhamos, que busquemos estudo, que busquemos leituras de muitos livros, formações, e eu particularmente gosto muito de estudar, de ler, enfim. Mas eu acho que quando falamos da palavra de Deus, o que nós precisamos pedir ao Senhor é, acima de tudo, sabedoria na pregação do Evangelho. Porque muitos de nós temos afastado pessoas e temos também não permitido que pessoas se acheguem a nós. E aí a gente vai falar assim: não, mas então a motivação da pessoa não está em Cristo, e a motivação da pessoa está numa outra pessoa, num outro amigo, num outro irmão. É possível que sim, e a gente não pode desconsiderar isso e achar que essa pessoa ela não tem mais saída, ou ela não, para ela não tem mais retorno, não tem mais volta. Porque Deus quer usar cada um de nós na expansão do reino. Deus quer usar cada um de nós na pregação do Evangelho. E é interessante que quando você abre a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 10, nos versículos 14 a 17, ele diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem?
Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que nós temos sido na vida dos nossos irmãos e amigos? Porque se existem pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e ainda não se converteram e não entregaram a sua vida a Cristo Jesus, é porque possivelmente nós não estamos pregando verdadeiramente o Evangelho. Primeiro que nós talvez não estejamos abrindo a nossa boca e pregar daquilo que o Senhor diz como as boas novas. Ou seja, o que Jesus entende e que nos traz como esclarecimento para que nós falemos é daquilo que é trazido na sua palavra e não simplesmente algo que é trazido à nossa intelectualidade, simplesmente assim. Eu entendo que Deus nos traz essa sabedoria, como eu falei antes de pregar a sua palavra, e que de verdade muitas pessoas pregam a palavra sem ter talvez um conhecimento intelectual tal como o seu, tal como o meu, enfim. Mas elas pregam essa palavra do Senhor com um coração tão aberto, com um coração tão expansivo, que muitas pessoas observam o amor de Cristo sobre a vida dessas pessoas e elas querem viver e experimentar dessa verdade, dessas boas novas, desse amor que essa pessoa prega e vive. Irmãos, eu quero dizer para você que eu tenho buscado experimentar esse amor de Cristo na minha vida. E a partir do momento que eu busco experimentar esse amor de Cristo na minha vida, eu busco falar da palavra e eu falar das coisas de Cristo, falar da vida de Cristo, sem nenhuma condição, ou sem criar nenhuma condicional, ou sem observar as pessoas que estão ao meu redor. Porque todos podem ter a oportunidade de ouvir do amor de Deus através da pregação da palavra, sem que nós criamos essa condicional, sem estabelecermos um padrão de comportamento ou um padrão de fala para que essas pessoas, no nosso entendimento, mereçam ouvir da palavra de Deus. E mais interessante ainda, no livro de Marcos, no capítulo 12, versículos... Eu vou ler dos versículos 28 a 34, e diz assim: o maior mandamento. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. Amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhes disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então o que Jesus nos diz é que o mandamento, ou os mandamentos, é amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Mas também ele diz que o segundo mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então assim, nós, ainda como cristãos e que amamos ao Senhor acima de todas as coisas, nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros e acertos, enfim. Mas nós temos no Senhor um intercessor. Nós temos no Senhor aquele que tem o amor como talvez o seu principal atributo. É verdade que Deus não abre mão da sua justiça e tanto dos seus demais atributos, esse é o meu entendimento. Mas o maior para mim do Senhor é o amor.
E muitas vezes quando nós observamos as pessoas ao nosso redor, principalmente aquele que ainda não conhece a palavra, que não anda nos caminhos do Senhor, é criarmos condições para amá-lo, ou para falar da palavra de Deus. E eu te digo que de verdade não deve ser assim. Eu tenho tido muitas experiências com pessoas que ainda não conhecem a Cristo como seu único suficiente Salvador, não o aceitaram, e pessoas também que já andaram no Evangelho na sua infância, na sua adolescência, e no meio do caminho elas deixaram de congregar e de verdade abandonaram a Cristo, porque elas entenderam que pessoas as magoaram ou disseram para elas, e eu estou falando de coisas que eu ouço, porque obviamente como pastor as pessoas nos identificam e elas querem falar, porque muitas das vezes tem pessoas que não querem emprestar simplesmente o seu próprio ouvido. Então isso é uma dica. Basicamente empreste o seu ouvido às pessoas que estão ao seu redor. Mas ouvindo das pessoas, elas dizem que elas foram muito feridas nos lugares onde elas estiveram, nas igrejas, nas congregações, porque diante delas não foi pregado o Evangelho, não foram pregadas as boas novas, mas foi pregado uma condicional, foi pregado algo que estava estabelecido no coração das próprias pessoas, sabe? Então, eu quero te dizer, meu amado e minha amada, você que é cristão, abre o seu coração e observe as pessoas que estão ao seu redor. Elas precisam ouvir da palavra de Deus, mas com todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E não coloque circunstâncias para esse amor, porque essa pessoa naturalmente é diferente de você, porque nós somos diferentes. Nós somos constituídos pelo mesmo Deus, pelo mesmo Pai, é verdade, mas Ele nos fez seres diferentes para que nós possamos amar uns aos outros e melhorar e ajudar a vencermos as nossas questões do dia a dia, um com a sabedoria do outro, sabe? Então, para que nós possamos nos ombrear, como diz muitas vezes a palavra de Deus. Mas assim, é interessante que nós possamos andar mais alertas, sermos verdadeiramente essa luz, sermos verdadeiramente esse sal, e não salgar demais e nem salgar de menos, mas buscar salgar na medida certa, para que essa pessoa possa experimentar o verdadeiro sabor que há em Cristo, que há no amor de Cristo. Porque se nós não cumprirmos esses mandamentos, e mandamento, a palavra já diz, é uma ordem, nós estamos sendo desobedientes. Porque essas pessoas que nos rodeiam, talvez não tenham conhecimento disso aqui, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas a própria palavra de Deus, como nós lemos aqui, ela te convoca para que você pregue o Evangelho, para que pessoas possam ouvir. Mas uma das coisas que eu também acho muito importante é a questão do seu testemunho, do seu caminhar, do seu falar. E aí fica uma reflexão para você. Será que essas pessoas, se elas observassem, né? Essas que ainda não conhecem o Evangelho, se elas pudessem te conhecer na intimidade, a tua intimidade, o teu dia a dia, ele traria as pessoas para Cristo ou as afastaria? Então é simplesmente uma reflexão, que você receba as minhas palavras com carinho e com amor, mas que se essa palavra, se essa resposta é que afastaria, simplesmente é que você precisa retornar e retomar o caminho, ou os caminhos, né, do Senhor, e o caminho que leva a Deus, porque o nosso testemunho é que fará muita diferença. As pessoas precisam ouvir da palavra que sai da tua boca, mas uma palavra sábia, uma palavra com amor. E de verdade, tem muitas pessoas que elas... quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas assim, que estão, sei lá, fazendo... Vou usar aqui algo que vem à minha mente nessa hora. As pessoas estão fazendo sua tatuagem, as pessoas estão colocando piercing, enfim. E cada um é responsável pela sua própria vida. E eu de verdade não tenho autoridade nem autonomia para julgar o comportamento de absolutamente nenhum ser vivente desse planeta. Mas eu às vezes observo que essas pessoas podem estar fazendo isso a partir de algumas, das minhas leituras, enfim, de algumas convicções, que elas podem estar querendo chamar a atenção porque alguém lá atrás não deu atenção devida a ela. E de repente ela faz isso, e eu não estou falando que isso é uma regra, né? Isso é algo que salta às vezes aos meus olhos e que está no meu coração.
é que em alguns momentos, volto a dizer, nem todas as pessoas, elas não tiveram a atenção devida dos seus pais, dos seus amigos, e em algum momento elas estabelecem algo que vai chamar a atenção, né? Então assim, mas de verdade, Deus não está ligando para o piercing, Deus não está ligando para a tatuagem. Deus está ligando para o coração. Porque muitos de nós que não, eu não tenho piercing, eu não tenho tatuagem, e está tudo bem por isso, mas muitos que têm o seu coração em Deus, e muitos que não têm o seu coração em Deus. Então, precisamos estabelecer algo que o Senhor estabeleceria sobre a nossa vida. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo com os defeitos que talvez você mesmo carregue. Ame ao próximo como um pecador, não amando o seu pecado. Não amando o seu pecado de forma nenhuma, mas amando a pessoa que peca, porque um dia Deus já a perdoou. E muitas das vezes nós estamos colocando condicionais ou condicional para que a gente possa amar essa pessoa. Ou seja, se ela não é igual a mim e a você, ela talvez não merece o amor desse Cristo que nós tanto amamos e que entregou a sua própria vida na cruz, não só por mim e por você que professamos essa fé em Cristo e reconhecemos a Cristo como seu único suficiente Salvador, mas para todos os seus filhos, para todos os seus. É verdade que os seus não o reconheceram, mas ainda há tempo. Então nós precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo, no lugar onde você está estabelecido, e não simplesmente no domingo pela manhã ou à noite, onde nós estamos em unidade congregando, mas quando nós estivermos na realidade do nosso trabalho, na realidade das pessoas que nos cercam, na realidade das pessoas que estão ao nosso redor, e que elas vejam em nós que o que está acima de nós não é simplesmente a condição que ela apresenta para podermos falar de Cristo para ela, mas que nós a amamos da forma como ela é. E assim ela vai ver de verdade que Cristo a ama como ela está. E para que ela retome os caminhos de Cristo, ou para que ela venha para os caminhos de Cristo, é basicamente da pregação do Evangelho que sai da tua própria boca. Porque aí você derrama amor tal sobre ela, e que ela vê que ela não precisa mais de condição nenhuma para que ela seja amada pelo Senhor. Então, que nós sejamos a boca de Deus nesse tempo, que nós possamos falar das coisas de Deus em todo o tempo, e que nós possamos amar as pessoas assim como Deus as ama. Que possamos encher o céu de almas para Cristo e não permitir que o inferno as leve para lá. O que não nos falta é oportunidade. Palavra nós temos, a Bíblia nos ensina, mas nós precisamos verdadeiramente ser corretos e verdadeiros com a palavra e amarmos o nosso próximo. Ok? Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus ele seja derramado sobre a sua vida de uma forma tão grande, que você esteja tão cheio do amor de Deus, que você consiga transbordar para as pessoas que estão ao seu redor. E dê um testemunho da sua vida. Mostre para as pessoas que aquilo que Deus fez contigo também fará com elas. Basta que elas abram o coração para esse Deus que ama de uma forma incondicional. Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, viu? Que você receba do Senhor em todo o tempo, aonde quer que você esteja, aonde quer que você ande, que o Senhor seja contigo, que o Senhor seja conosco. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde. Fique na paz. Tchau, tchau.